Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo da minha receita pessoal de um delicioso bolinho de frango acebolado. E fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar nessa produção fácil e prática de fazer. Vamos lá para o passo a passo da nossa maravilhosa receita? Aqui eu tenho 500 gramas de filé de peito de frango, cozido e desfiado, e eu cozinhei apenas com sal. Pessoal, eu amo essa panela porque ela economiza muito gás. E aqui, pessoal, depois de cozido, eu escorri toda a água e processei no processador. Pesei as porções de 500 gramas e guardei no congelador. Isso é uma ótima opção para você adiantar a sua produção. Você pode, durante a semana, fazer várias porções de 500 gramas, de 1 quilo, de 2 quilos, depende aí da sua produção. Aqui na panela eu vou refogar uma cebola ralada e um dente de alho. Aqui eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador e aqui eu ralei o alho no lado mais fino do ralador. Eu vou refogar o alho e a cebola com 100 gramas de margarina com 80% de lipídios. Vou adicionar uma colher de chá de colorau e vou adicionar também uma colher de sopa de caldo de legumes. Se você não tiver o caldo de legumes, você pode colocar o tempero aí de sua preferência. Depois que a cebola e o alho estiverem refogados, eu vou adicionar o filé de peito de frango desfiado. Pessoal, esse filé aqui, ele estava congelado. Aí eu tirei ontem à noite do congelador e coloquei na parte embaixo na geladeira. Isso adianta tanto a produção. Olha só. E fica fresquinho, viu? Não fica com gosto de frango velho, não. Pode confiar, faz aí, depois volta aqui e fala pra mim nos comentários. Pronto, pessoal, todo o frango aqui já está bem refogado. E, gente, o cheiro tá maravilhoso. E esse é o momento para você provar o sal. Eu vou precisar de 1 litro de caldo de cebola. Aqui no liquidificador eu tenho 2 cebolas. Eu vou adicionar meio litro de leite. E vou colocar água. E eu não vou colocar água aqui até completar, deixa eu ver aqui, 1 litro. Porque quando eu bater, a cebola vai aumentar o volume. Então, primeiro eu vou bater e depois que toda a cebola aqui estiver batida, se não tiver completado 1 litro de caldo, eu completo com água. Agora eu vou bater. Olha só, pessoal, deixa eu ver aqui. Olha, não completou 1 litro de caldo. Deixa eu ver mais um pouquinho. Pronto. Agora eu tenho 1 litro de caldo de cebola. Aqui eu tenho 1 colher de sopa de salsa desidratada. Se você não tiver a salsa desidratada, você pode adicionar a outra salsa. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. E eu vou adicionar essa farinha aqui no caldo, mas eu só posso adicionar essa farinha aqui no caldo depois que esse caldo estiver fervendo. Agora eu vou levar para o fogo. Enquanto o nosso caldo ferve, anote essa dica aí no seu caderninho. Passe a farinha pela peneira. Por que isso? Porque isso evita que fique esses grominhos aqui, ó.
farinha peneirada. Agora vamos para o nosso caldo. O nosso caldo mega saboroso já está fervendo. Desligue o fogo. Anote essa dica aí no seu caderninho, principalmente se você está começando. Para colocar a farinha, tire o caldo da boca do fogão e adicione toda a farinha de trigo. Você pode adicionar a farinha de trigo toda de uma só vez. Cadê seu caderninho? Eu não acredito que você não pegou. Eu vou esperar você pegar. Pegou? Pronto. Olha só, pessoal. Não se preocupe com essa aparência que vocês vão ver. Continue misturando até que toda a farinha ela fique envolvida no caldo. E uma outra coisa para você escrever aí no seu caderninho é que a mesma quantidade de farinha vai ser a mesma quantidade de frango. Eu coloquei 500 gramas de farinha de trigo sem fermento. Coloquei também 500 gramas de filé de peito de frango desfiado. Pronto, pessoal. Toda a farinha aqui já está envolvida no caldo. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou cozinhar. Porque a farinha de trigo aqui, ela não está cozida, ela só está envolvida no caldo. E eu vou cozinhar por uns 5 minutos. E esse tempo, sabe, pessoal, que eu falo para vocês, 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos, isso depende muito do fogão. Porque tem boca que elas são pequenininhas e já tem bocas que elas são maiores. Para que vocês não fiquem confusos, faz assim. Quando formar um bolo e que soltar do fundo da panela, já está bom. Pronto, já está bem cozido e já está soltando aqui, ó, do fundo da panela. Agora eu vou colocar na bancada. Não pegue na massa com suas mãos, porque você pode queimar a palma de suas mãos. Gente, essa massa é tão cheirosa. Vocês vão amar. Agora eu vou esperar a massa chegar em uma temperatura em que eu consiga pegar. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Se vocês acham que eu ajudo vocês, vocês me ajudam muito mais. Com like, com comentário, com compartilhamento aí nos grupos do WhatsApp. Todas essas coisas que vocês estão vendo aqui, como o tapete culinário, a panela de pressão, as panelas, o ralador, tudo que eu uso aqui no canal. Se você tiver intenção de comprar e você quiser ajudar ainda mais o canal, eu vendo todas essas coisas, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A nossa massa aqui já está em uma temperatura em que eu consigo pegar. E agora eu vou sovar por uns 5 minutos. Eu vou dividir essa massa em porções de 50 gramas. Aqui eu tenho 35 unidades com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui, de 24 gramas. Para modelar, pegue as porções e faça bolas. Isso facilita muito, tá, pessoal? Aqui eu tenho 400 gramas de queijo mussarela cortados em cubinhos. Pegue uma porção da massa. Pegue um pedaço do queijo. Eu cortei em cubos, que tá pesando em média. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Só para que você tenha noção aí. Olha, marque aí no seu caderninho. De 9 a 10 gramas de queijo mussarela. Se você quiser colocar outro tipo de queijo, também pode. Aperte para que você tenha certeza que não ficou nada de ar dentro do seu salgado e faça a bola. Quando você perceber que está bem boleado, você coloca na palma de suas mãos e faz isso aqui, ó. Somente. Olha só como ele fica lindo. Perfeito, né? E eu vou fazer assim com todos. Escreva aí no seu caderninho. Quando você for modelar os salgados,
não use o cubo do queijo congelado e nem gelado. Você tem que usar em temperatura ambiente. Observe que ele está bem sequinho. Fazendo isso, você vai perceber que vai ficar mais fácil para você modelar. Por que isso? Porque se você colocar o cubo do queijo aqui com ele gelado ou congelado, quando você for fritar, o que vai acontecer? Ele vai ficar solto aqui dentro e pode estourar. E um dos motivos que faz com que os salgados estourem é a umidade dentro. Então tenha esse cuidado. Deixe o cubo do queijo totalmente descongelado. E uma outra coisa é que fica muito difícil para você modelar com o cubo do queijo úmido. Não fica legal. Então anote isso aí no seu caderninho, tá bom? E para empanar, eu vou usar água, ela está em temperatura ambiente, e farinha de rosca tradicional. Eu não empano com ovo, com leite, nada disso para não alterar o sabor da massa. Eu empano apenas com água. Pronto, pessoal, todas empanadas. Cadê seu caderninho? Eu não acredito, não. Você guardou. Eu vou esperar você pegar. Pegou? Pronto. Anote essas dicas aí no seu caderninho. Eu posso fritar desse jeito que está aqui, eu já posso fritar. Mas eu sempre falo aqui no canal que antes de fritar os salgados de massas cozidas, é bom que você resfrie, porque isso evita que o empanado solte. O salgado fica com uma fritura uniforme e garante muito mais crocância. Façam esse teste aí e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. O que eu vou fazer? Eu vou levar para a geladeira e vou deixar resfriar por no mínimo 1 hora. Se você quiser adiantar sua produção, desse jeito que eles estão aqui, você pode guardar na geladeira e deixar lá por 3 dias. Eu nunca deixei mais do que isso. E se você quiser congelar esse tipo de salgado, pode sim. Eu já tenho aqui no canal mostrando passo a passo de como congelar os salgados de massas cozidas. Lá eu mostro como congelar as coxinhas. Coxinha é de massa cozida, risole é de massa cozida, um enroladinho de salsicha também é de massa cozida. E o passo a passo é o mesmo. Então eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição desse vídeo. E não esqueça disso, tá? Resfrie para garantir mais crocância. Agora eu vou cobrir e vou deixar na geladeira só para resfriar um pouco, por no mínimo 1 hora. Se você quiser colocar no freezer, pode colocar no freezer também. Deixe resfriar por uns 20 minutos. Vocês vão amar o resultado. Antes de levar os salgados para a geladeira, eu cubro com papel toalha. Por que eu faço isso? Porque como os salgados estão morninhos, ele vai começar a soar aqui no plástico filme. E aí o que acontece? Eles ficam manchados. Soa aqui no plástico filme e começa a pingar aqui no salgado. Então, eu gosto de cobrir assim. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá por 1 hora. Prontinho, pessoal. Os nossos salgados já estão completamente resfriados. Olha só, pessoal, bem de perto, a qualidade do nosso salgado que foi resfriado. Olha. Ele está firme. Isso garante uma excelente fritura. E agora eu vou fritar. Para saber se a temperatura do óleo está correta, coloque uma colher de pau. Se fizer bolinhas ao redor, já está bom. Frite os salgados mergulhados no óleo. Entre uma fritura e outra, espere o óleo aquecer mais um pouco. Não frite vários salgados de uma só vez, frite aos poucos.
Prontinho, pessoal, todos fritos. E olha só como eles ficam lindos. Perfeitos, né? Olha. Gente do céu. E esse daqui, pessoal, eu vou experimentar. Eles estão quentinhos, viu? Gente do céu. Que salgado maravilhoso. Não, vocês precisam fazer aí. Olha só, pessoal. Esse sabor de cebola adocicado, sabe? Muito bom. E sobre as embalagens, você escolhe aí. Aqui eu tenho saco de papel, onde tem escrito assim, o melhor lanche. Tem esse daqui também, lanche, qualidade premium. E esse tipo de saco vocês compram em lojas que vendem produtos para festa, em casas de embalagens. Tem vários sacos. Aí você escolhe aí, tem até aqueles que não tem nenhum tipo de desenho. Você coloca o papel toalha no saco de papel. E aí coloca 12 unidades. Você pode fazer um kit aí. E quando você for colocar nas embalagens, use luvas. Não pegue mais nos salgados sem as luvas. E aí você coloca lá escrito bolinho de frango acebolado, 12 unidades, portanto. E o preço eu não posso dizer para você, porque isso depende do valor dos ingredientes de região para região. Olha, o melhor lanche. E aí você coloca a sua etiqueta e entrega ao seu cliente. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Gente do céu. E a receita, está incrível.